todos, aqui é a professora Jéssica e na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão dos objetos de conhecimento relacionados a esse primeiro trimestre, certo? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A professora vai ir construindo comparações entre os períodos que a gente já vem estudando e que vão cair na prova desse primeiro trimestre, tá? Que seriam sobre o período barroco, sobre o período rococó e também sobre o período neoclássico. Então, a professora vai fazer comparações, tá? Para vocês verem as diferenças entre cada período e também as possíveis comparações que possam existir, tá bom? Então, lembrem quando a professora falava sobre o período barroco, que foi um período de caráter mais religioso, com linhas curvas presentes na pintura, na arquitetura e também na escultura, com forte contraste de claro e escuro. Então, bastante uso do preto, né, para dar esse contraste nos personagens principais na pintura, sempre aquele foco de luz no personagem principal. Então, aqui a professora utilizou, né, o preto para dar esse destaque para a palavra barroco, né, com cores pesadas, cores fortes, certo? Já no período rococó, aquele período que era mais caracterizado ao decorativo, né, a futilidade da aristocracia francesa, que eles utilizavam também bastante linhas curvas, tanto na pintura, na escultura, na arquitetura, mas com cores mais suaves, certo? Com cores pastéis relacionados ao rosa claro, ao amarelo claro e ao azul claro, tá bem? Então, um período mais leve, tá? Mais elegante. E quando a professora começou a falar sobre o período neoclássico, que, como o próprio nome já diz, é um período remetendo mais aos ideais clássicos, então mais à sobriedade, à razão, tá bem? Um caráter mais relacionado ali aos temas históricos, certo? Mas primeiro, vamos falar aqui, começando ali agora pelo período barroco. Lembrem que quando a professora começou a falar do período barroco, o barroco tem o nome barroco possui um significado, certo? Então, do grego, a palavra barroco vem do baros, que significa pesado. Do francês, a palavra barroco, ela é escrita, né, baroque, com o significado de irregular. E no português, a palavra barroco, ela vai significar o quê? Uma pérola de forma irregular, tá? Então, lembre que a professora explicou isso para vocês lá no início do ano, nas nossas primeiras aulas, que a palavra barroco, então, vai significar uma pérola de forma irregular, com várias curvas, tá? Com linhas curvadas, uma decoração exagerada, tá bem? Já a palavra rococó, ela vai derivar do francês rocaille, que em português significa, então, concha, certo, gente? Então, nas obras de arte, na decoração em geral da arte rococó, os utensílios, as esculturas, os utensílios domésticos, né, que vai ter um grande destaque para o mobiliário na arte rococó. Então, os desenhos, os formatos vão estar remetidos a formatos de conchas, a formatos também com bastante linhas curvadas, com linhas graciosas, tá? Cheias de leveza, ok? E já a palavra neoclássico vai ter o prefixo neo, que significa novo. Então, portanto, um novo clássico, certo? Remetendo, portanto, ao novo clássico da Grécia e da Roma. Então, um novo clássico greco-romano, tá bem, gente? E quando a gente vai falar sobre o período histórico, o que estava acontecendo no período histórico lá na arte barroca, vamos ver ali. Ocorreu, então, lembrem que na Itália, durante o século XVII, e depois se espalhou por outros países da Europa. Então, o primeiro dos movimentos que a gente vem estudando é o Barroco, e o berço do Barroco mais forte, que a professora vem falando para vocês, ocorreu lá na Itália, tá? No século XVII. Já o Rococó foi um desdobramento do Barroco, tá? Ele veio depois do Barroco, ocorrendo com mais força na França no século XVIII e depois se espalhou por toda a Europa
portanto, ali como um desdobramento do barroco, como uma continuação do barroco, só que com características diferentes, tá? Principalmente ali, né? O barroco sempre um período mais pesado, mais exagerado, e o rococó um período mais gracioso, mais leve, tá? E já o neoclássico, que ocorreu após o rococó, ocorreu lá na Europa entre as últimas décadas do século XVIII, espalhando-se pelo mundo e permanecendo até meados do século XIX. Então veja, gente, que foi ocorrendo um após o outro. Claro que um período em relação ao tempo aqui de um período entre o outro, eles vão se mesclando, né? Não é que acabou o barroco aqui em uma certa data que aconteceu o rococó e mesma coisa que quando acabou o rococó já começou a arte neoclássica, né? Então foi ocorrendo de forma lenta, devagar, tá? A transição de um período para o outro, certo? Mas a ordem seria essa: barroco, depois o rococó e depois o neoclássico, certo? Aí, continuando a nossa fala sobre o barroco, o período é marcado por conflitos espirituais e religiosos, uma vez que é nesse momento que ocorre a Contra-Reforma. Então, lembrem que a professora sempre falou para vocês que um pouco antes aconteceu, né, a Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero, que ocasionou uma divisão da Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica ela foi perdendo seus fiéis né, durante a Reforma Protestante, certo? Com as várias divisões da igreja, tá? Então, a igreja fez a Contra-Reforma no motivo ali de uma resposta à Reforma Protestante para reaproximar os fiéis novamente para a igreja. Então, aqui, a igreja, com medo de perder seus fiéis, aposta na arte em busca de uma aproximação. Então, a partir dessa Contra-Reforma que a igreja Católica fez, ela vai apostar na arte como uma forma de aproximar esses fiéis novamente, certo? Como a gente viu nas pinturas, nas igrejas, na arquitetura, na escultura, a forma com que eles estavam chamando a atenção novamente para esses fiéis a partir ali da Contra-Reforma que a igreja fez, certo? Então, ali estava acontecendo basicamente esse contexto no meio do período barroco. E já no período rococó, o que estava acontecendo, certo? O período é marcado pelo fim do reinado centralizador do rei, então, Luís XIV, em 1715, tá? Então, com o fim desse reinado autoritário e centralizador, tá? De Luís XIV, ocasionou posturas menos autoritárias em relação ali a toda a sociedade daquele período e também ocasionou então mudanças, posturas menos rígidas também em relação à cultura francesa. Então, a forma de fazer arte no período rococó também foi mudada devido a esse fim desse reinado centralizador e autoritário, tá? E também, com o fim desse reinado, então, transformações políticas e sociais refletiam os valores de uma sociedade fútil que buscava nas obras de arte algo que lhes desse prazer e a levasse a esquecer de seus problemas reais antes da Revolução Francesa de 1789. Então, o que estava acontecendo? Com o fim desse reinado centralizador, a cultura e a sociedade em geral foram mudando, tá? Então, posturas menos autoritárias foram sendo mantidas e a sociedade ali, principalmente a sociedade francesa, ela estava desfrutando da sua riqueza e não estava se importando com os reais problemas dos demais componentes ali da sociedade, né? Que não fosse, que não faziam parte ali da aristocracia, que não faziam parte da corte. Então, as demais pessoas que elas estavam sofrendo e tinham que pagar tributos ali à corte e essa sociedade aristocrata, ela buscava na arte algo que lhes desse prazer e que eles esqueciam do que realmente estava acontecendo com o seu povo, tá? Então, o final do período rococó foi marcado, então, pela Revolução Francesa, tá? De 1789. Então, essas atitudes da corte que levaram a esquecer os seus problemas reais,
que estava acontecendo na sociedade, nas demais pessoas da sociedade, ocasionou então ali a Revolução Francesa em 1789, tá? E em seguida veio a ocorrer a arte neoclássica, certo? O período neoclássico, que foi marcado principalmente, olhem só, que é um contexto já diferente, marcado por que eles começaram a resgatar esses ideais ali da Grécia e da Roma, certo? Porque eles fizeram a descoberta das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Lembra que a professora falou da erupção do vulcão Vesúvio, né? Há muitos anos atrás, e que nesse período ali da arte do neoclássico, na final do século XVIII, ali até meados do século XIX, eles foram escavando e encontraram essas cidades soterradas de Pompeia e Herculano, tá? E com as ruínas dessas cidades, eles foram tendo mais interesse em saber, em procurar mais sobre a arte clássica, né? A arte grega e romana. Então, a arte neoclássica, né, além, né, do período ser marcado por essa descoberta das cidades romanas de Pompeia e Herculano, ela ocorreu ali após a Revolução Francesa de 1789, tá? Então, ela ocorreu depois da arte rococó, ali entre meio, né? Em meio também à Revolução Industrial e também no contexto chamado do Iluminismo, tá? A Era da Razão. Então, no período neoclássico, esses ideais mais racionais vão ser mais aflorados, tá? Em relação à arte também. E agora a professora vai fazer uma comparação, tá? A professora vai primeiro falar aqui sobre uma obra do período barroco, depois uma obra sobre o período rococó e depois uma obra sobre o período neoclássico, para vocês irem acompanhando essas características gerais de cada período, tá? Então, essa obra do período barroco, lembrem que Caravaggio foi um dos principais artistas italianos, tá, do período barroco. Essa obra se chama O Enterro, foi feita em 1602 até 1603 por Caravaggio, tá? Lembrem que os temas dessas pinturas geralmente eram religiosos, tá? Com temas que chamavam bastante atenção, morte, o enterro, a incredulidade de São Tomé, que a gente viu em sala de aula, certo? Então, é uma arte de um caráter mais dramático. Se a gente fosse resumir a arte barroca assim em uma palavra, seria uma arte de caráter dramático e religioso, tá? Sempre valorizando mais o emocional na arte sobre o racional. Então, a emoção sempre prevalecia mais nas obras de arte, na arte em geral, sempre para buscar cada vez mais a reaproximação dos fiéis, tá? Durante ali a Contra-Reforma, certo? Sempre com bastante violentos contrastes de luz e sombra nas obras de arte. Então, aqui, né, o preto atrás, esse contraste forte aqui com os personagens que estão à frente, tá? Para dar esse destaque. Efeitos ilusionistas, então, também é presente aqui na obra de arte, tá? Em meio às técnicas da pintura, em meio a esses efeitos de luz e sombra. Movimento na obra de arte, um dinamismo, isso tanto ali na escultura também, vai ter muito movimento na escultura barroca também, tá? Os personagens, eles nunca vão estar parados com uma pose igual de uma estátua com as mãos encostadas na perna. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa na arte barroca, como, por exemplo, aqui o enterro, tá? Tá mostrando aqui quando Cristo foi provavelmente aqui tirado da cruz, né? Que ele estava morto, certo? Olhem só cada personagem, cada expressão do rosto, as mãos levantadas para cima, essa outra aqui com a cabeça para baixo também, certo? Então, Cristo também numa pose toda recontorcida aqui, uma pintura, né? Em caráter aqui também em diagonal, certo? Não é uma pintura simétrica, que se a gente dividisse ela no meio, né, seria a mesma quantidade de personagens de um lado e a mesma do outro, certo? Então aqui a gente percebe uma escada, né, de personagens aqui, um abaixo do outro, certo? Dando essa sensação de movimento, dinamismo à pintura barroca.
o excesso e o exagero, tanto o excesso ali de componentes, ali de personagens em uma mesma obra, um excesso ali, um exagero ali das expressões dos personagens, certo? Um exagero ali, um exagero pesado na arte barroca. Também em relação ao tema, né? Os temas do período barroco também eram mais voltados a temas que chamassem mais atenção. Uso do ouro, então lembrem quando a professora mostrou as igrejas barrocas, era utilizado muito ouro para mostrar a riqueza e o poder da igreja, tá? Novamente. Teatralidade, então o que quer dizer? Transmitir a emoção ao espectador. O artista fazia suas obras de arte ali e fazendo com que cada um que olhasse essa obra sentisse a emoção ao ver essa obra, a emoção dos personagens, sentindo a dor de cada um, sentindo a expressão de cada um, o choro de cada um. Então, sempre muito dramático, tá? Profundidade da obra. Então, em relação a esses contrastes de claro e escuro, né, de luz e sombra, dá essa sensação cada vez mais forte de profundidade da obra. Se a gente parece que a obra está saindo para frente, assim que a gente consegue tocar, parece que ela é em 3D saindo para fora da tela, certo? Grandiosidade também, pinturas bastante majestosas, grandiosas, as igrejas também, sempre chamando a atenção dos fiéis para a igreja novamente, para a igreja tomar o seu poder novamente. E os principais temas, né, que a professora já havia falado, principais temas nas pinturas, certo, gente? Quando a professora fala tema, a prof está falando relacionado às pinturas. Então, se o artista pintou aqui uma cena religiosa, vai ser uma pintura de tema religioso, tá? Então, aqui os temas das pinturas da arte barroca vão ser principalmente religiosos, voltados para a religião católica, certo? Mas vão haver também retratos, como retratos da corte, né, de personagens importantes da corte, que Velázquez fazia, né, que era um artista do barroco espanhol, cenas cotidianas também, anjos também vão ser retratados, mas principalmente temas religiosos nas pinturas barrocas, certo, gente? Como o barroco foi um período que se espalhou por outros países da Europa, ele vai ter características particulares em cada um desses países, mas vão ter as características principais, primordiais, que acontecem em todas as fases ali do barroco, certo, gente? Agora uma pintura sobre o rococó, tá? Aqui a professora colocou uma pintura do Jean-Honoré Fragonard. A obra se chama O Balanço, de 1767, que a professora explicou, né, a história por trás dessa obra para vocês. E lembrando que os principais artistas, né, da arte rococó, da pintura rococó, porque como a pintura ela não teve grande impacto, né, na arte rococó, foi uma arte que não sofreu tanta importância assim, os principais pintores da arte rococó seriam o Jean-Honoré Fragonard, o François Boucher, tá? Pintores ali franceses, certo, gente? E aqui a professora vai colocar também algumas características. Se a gente fosse resumir a arte rococó, seria de um caráter decorativo, tá, gente? Em relação ali ao barroco, um caráter mais dramático. Se a gente fosse resumir a arte rococó em uma palavra, poderíamos resumir em um caráter decorativo, certo, gente? Bastante uso de cores pastéis. Então, ao contrário do barroco, que eram cores mais pesadas, com fortes contrastes claro e escuro, aqui é o uso de cores pastéis, com cores mais claras, relacionados lá ao azul claro, ao verde claro, ao rosinha claro, ou salmão claro. Então, são todos tons leves, tá? Uso de formas curvas ou elementos decorativos, tais como conchas, laços e flores. Então, lá vem, né, deriva da palavra rocaille, né, a rococó, então, que significa concha. Então, esse formato de concha, esse formato dessas linhas curvas, vão estar sempre presentes nas obras do período rococó, tanto na arquitetura e escultura também, tá? Então, motivos aqui, laços, flores, florzinhas enfeitando os quadros vão estar presentes também como elementos decorativos.
Assimetria na obra de arte. Então, a obra ela também não vai ser simétrica, vão ser assimétricas. O que tem do lado não é necessariamente o que tem que ter do outro lado da obra de arte, se a gente dividir no meio, tá, gente? Então, vai ter um certo peso em relação a um lado e um menor peso em relação ao outro lado. Então, portanto, assimétrico, tá? De lados diferentes ou coisas diferentes. Uso de linhas curvas, delicadas e graciosas, tá? Então, vai estar bastante presente linhas curvas, como no período barroco, mas essas linhas curvas agora no rococó, elas vão ter um toque delicado e gracioso. Vão ser obras também leves, que representam a leveza e a elegância do período, né? Já que é uma arte voltada mais para a aristocracia francesa, para a decoração ali do que a burguesia, a corte queria. E como a professora já havia falado, esse pequeno impacto na pintura se deu porque era uma arte, como era de uma arte de um caráter mais decorativo, houve bastante destaque para outras formas de arte que a gente já vai ver a seguir. E quando a gente fala aqui na pintura, os principais artistas, né, que eu já falei dois para vocês, então seriam Jean-Honoré Fragonard, François Boucher e também o Antoine Watteau. Esses seriam os três principais artistas franceses ali do período rococó, tá bem, gente? E os principais temas, né? Temas na pintura. Quais que eram os principais temas retratados na pintura no período rococó? Então, cenas de festas galantes da vida burguesa, tá? Então, sempre basicamente vão estar retratados no período rococó pessoas da corte, da vida burguesa, da aristocracia, tá? Em seus belos jardins dos seus palácios, retratados ali em festas, em cenas eróticas, pastorais, motivos religiosos, também vão ter motivos religiosos, só que bem num menor ali motivo, tá? Não vai ser com tanta frequência, mas vai ter também. E mais também decorações, então pinturas decorativas para os interiores dos palácios, certo? Temas da mitologia também, mas principalmente cenas de festas galantes da vida burguesa, tá? Então, festas da aristocracia francesa que vão ser representadas ou a vida cotidiana burguesa, ok? Mas, abrindo um parênteses aqui, na arte rococó, como eu havia falado, que houve um grande destaque para um outro tipo de arte, seria para o que a professora está falando. Grande destaque para o mobiliário na arte rococó, que a gente já havia visto na videoaula sobre a explicação da arte rococó, certo, gente? Então, lembrando sempre ali que as cores vão ser também voltadas com cores pastéis, cores claras e suaves, tá? Então, essas duas obras que a professora trouxe já havia mostrado para vocês, mas para realmente fixar esse conteúdo e também relembrar a atividade prática que vocês já fizeram, né, da arte rococó, que era para pegar um móvel do período da atualidade, né, e transformar esse móvel em um móvel com estilo rococó, né? Então, o que seria um móvel com estilo rococó? Bem marcante nas características do rococó, com essas curvas, né, linhas graciosas, curvadas, lembrando então esses ornamentos de conchas, de frutos do mar ali, lembrando essa graciosidade dessas linhas dos móveis, tá? A presença do ouro também vai haver aqui no período rococó, né? Porque a burguesia queria desfrutar ali de todo o prazer através da arte, da decoração dos interiores, né, de seus palácios. Então, sempre lembrando aqui dessas curvas graciosas, lembrando ao desenho das conchas, certo, gente? E aqui, para fixar mais ainda, lembrando, né, que sempre os móveis ali vão ter papéis de parede, né, ou florzinhas desenhadas, né, como enfeites de decoração, florzinhas em amarelo, rosa, azul, e lembrando sempre aqui esses ondulados, né, essas linhas curvas, que vão ser muito características. Então, o móvel rococó não vai ter, assim, muito pouco linhas retas, mais linhas curvadas. Então, quanto mais
ornamentos, quanto mais linhas curvadas, mais é referente à arte rococó, tá? Então, vamos frisar bem isso, que são as linhas curvadas, linhas graciosas, lembrando as conchas ali dos móveis rococó, com sempre cores suaves, tá? Nunca foram utilizados lá cores como preto, vermelho, cores fortes, não, sempre cores suaves. Em relação ao período neoclássico, eu trouxe essa obra para vocês, do Jacques Louis David, um dos principais artistas ali do período neoclássico. Ele ficou muito reconhecido por suas obras no período neoclássico, o Jacques Louis David, e essa obra foi uma das obras que a professora já havia explicado para vocês, numa das últimas videoaulas, certo? O Juramento dos Horácios, a prof contou para vocês a história por trás dessa obra e vamos ver algumas características gerais aqui também da arte neoclássica. Então, como a gente já definiu a arte barroca como um caráter dramático, a arte rococó como uma arte de um caráter decorativo, a gente pode resumir a arte neoclássica também em uma palavra. Aqui a gente pode resumir uma arte de um caráter histórico e também político, tá? Ou histórico ou político, ou as duas, porque elas são bem marcantes ali no período neoclássico, tá? As cenas retratadas vão ser mais sobre acontecimentos ali do período, cenas históricas, certo? Então, aqui retomando, né, essa valorização do passado histórico com a influência da arte clássica, então a influência da arte grega e romana devido às escavações das cidades romanas que foram soterradas pelo vulcão Vesúvio, certo? De Herculano e Pompeia. Oposição, então, ao barroco e ao rococó, a arte neoclássica ela vai se opor às artes que vieram anteriores, certo? Então, quais que seriam? As artes do barroco e do rococó. O neoclássico se opunha a todos esses efeitos decorativos, a ornamentação exagerada, ao uso de cores ali que davam um forte contraste, ou as cores usadas ali com rosinha claro, azulzinho claro, então eram... o período neoclássico era totalmente oposto a esses dois períodos e as características desses dois períodos, tá? O que o neoclássico prezava era a harmonia e a beleza estética em relação ali à obra de arte, seja ela na pintura, na escultura ou na arquitetura, lembrando então aos ideais gregos e romanos, tá? Ideais gregos e romanos, lembrando a força, o equilíbrio, a perfeição, equilíbrio de mente, corpo e alma. Então, eles prezavam esses ideais, esses valores do passado histórico grego e romano, tá? Uso de cores equilibradas, certo? Então, não vai ter mais essa sobreposição ali, por exemplo, de violentos contrastes de luz e sombra, preto e vermelho, ou rosa claro com o amarelinho clarinho nas obras. Então, vão ser cores mais equilibradas, tá? Mais neutras, ok? Simplicidade e equilíbrio na composição. Então, não vão ser composições dramáticas e nem composições ali da futilidade da vida burguesa, tá? Então, vão ser composições simples, mas não simples em técnica, porque eles possuíam muita técnica, tá? Aliás, por essa valorização da arte grega e romana, das esculturas gregas, eles tinham muita técnica, eles se inspiravam nas esculturas gregas, até a gente vê características desses soldados aqui com as esculturas gregas, certo? Com esse ideal de equilíbrio, perfeição do corpo, que eles valorizavam muito, né? O equilíbrio entre corpo, mente e alma, então isso é visto aqui. Ornamentos igual aqui desses soldados, né? Os capacetes aqui voltados ali mais para as características romanas, dos soldados romanos, da força romana, certo? E esse equilíbrio na composição, tá? Eles faziam composições mais equilibradas, no sentido de personagens mesmo. Um personagem no meio, 3 mulheres de um lado, 3 homens do outro, tá? Continuando, busca da razão em detrimento da emoção. Então, ao contrário do barroco, que tentava colocar, né, que expressava muita emoção na obra de arte, aqui no período neoclássico, o que eles vão buscar mais é o sentido da razão, da racionalidade, tá? Lembrando lá que eles vão ter influências, certo, da época do iluminismo, da era da razão, então aqui também
vão conter esses ideais aqui de razão, de racionalidade, tá? Nas obras de arte. A figura humana era desenhada com exatidão, certo? Buscando os ideais gregos e romanos, representando então a história do momento, tá, gente? Então, cenas aqui de históricos do que estava acontecendo na sociedade romana ou cenas que aconteceram também na mitologia grega vão ocorrer aqui na arte neoclássica. Valorização da perspectiva, certo? Então, aqui as colunas presentes, né? Colunas que já vêm ali desse período romano, certo? Dando essa ilusão aqui, né? Da perspectiva de um outro cenário atrás e eles aqui numa sala na frente, certo? Essa perspectiva. E os principais temas, né? Qual foi o principal tema na pintura no período neoclássico? Então, temas históricos, de fatos que estavam acontecendo no momento, porque lembrem que eles começaram a achar dignos os seus acontecimentos, né, naquela sociedade, assim como os gregos e romanos achavam ali também tão importantes o que acontecia no período deles, certo? Então, temas históricos, temas nas pinturas históricos, mas também vão ser retratados mitologias, nos retratos e paisagem, mas principalmente pinturas com temas históricos, tá? E aqui mais uma comparação para vocês, tá? Agora em relação à arquitetura desses três períodos, primeiramente do período barroco, esse interior aqui dessa arquitetura é da Catedral de Toledo, na Espanha, de Narciso Tomé. Então percebam que é um excesso, um exagero aqui, tanto desse entrelaçamento de escultura, arquitetura, pintura, ouro, tudo eles entrelaçavam ali, tentavam colocar o máximo de decoração, um exagero ali para chamar essa atenção dos fiéis, tá? Para a igreja. Então, aqui uma aproximação da imagem. Olhem a presença dos anjos também. Ouro muito presente, eles usavam muito ouro nas formas de arte para representar o poder da igreja. Lembrem também, né, dessa integração, né, da arquitetura, escultura e da pintura dentro aqui dos interiores das igrejas, né, que eram mais privilegiados ali nesse sentido pela Igreja Católica, né, que queria buscar novamente os seus fiéis e aposta na arte como uma forma dessa reaproximação dos fiéis com a igreja, tá? Anjinhos novamente aqui também presentes, questão das colunas simuladas, né, que eram colunas feitas para a decoração e colunas de sustentação também, tá? Com essa decoração pesada, com um monte de elementos que a gente nem consegue distinguir quase um por um ali no interior dessa igreja. E ao passo que no período rococó, que essa obra aqui é o Salão Oval do Hotel Soubise em Paris, França, olhem só, que também tem essa decoração, também tem esse excesso, mas é um excesso mais elegante, mais sutil, tá? O uso do ouro também é presente, bem presente, só que não naquele excesso, naquela decoração pesada como no barroco, agora de uma forma mais sutil, tá? Aqui uma aproximação da imagem, também essa integração, né, da escultura com a arquitetura, uso de cores pastéis, o lustre também, né? Sempre voltado mais para essa decoração ali da corte francesa. E do período neoclássico eu trouxe para vocês aqui uma obra. Esse aqui foi a obra O Panteão de Paris, na França, um dos principais símbolos do período neoclássico, certo, gente? Então, só para vocês irem fazendo essas diferenças entre esses três períodos, certo? Aqui uma aproximação. Então, a presença aqui desse frontão triangular. Esse frontão triangular remete muito ali ao Império Romano, tá? Essas colunas também, representando a imponência, a força do Império Romano, dos gregos também, certo? Então, vai ser voltada a arquitetura ali para o período dessa valorização da arte clássica grega e romana, tá? Um período mais sóbrio, mais equilibrado, mais sério, tá? Mais voltado ali para a razão, a racionalidade do homem e não mais para a emoção, tá? Então, um período mais sério, mais centrado, utilizando ali essas cores mais
equilibradas, correto? Então, a prova de vocês será postada no sistema Jacad em atividades extra-classe. A professora já fez uma videoaula explicando, né? O colégio já disponibilizou também vídeos com essas explicações e como vocês acessam o portal, como baixam a atividade, como resolvem a prova, as diversas possibilidades de vocês fazerem essa prova, certo? Ou resolvê-la diretamente no Word ou imprimi-la e resolvê-la, né, com caneta, ou também copiar as respostas numa folha de caderno e enviar a foto para a professora. Então, tudo isso já foi muito bem explicado para todos, tá? Como isso deve ser feito. Lembrando que a prova de vocês será postada no dia 28/5/2020, numa quinta-feira. E a data limite para vocês entregarem essa prova para a professora já feita, com todas as questões, será no dia 29/5 até às 23h30, tá bom? Então, não esqueçam dessa data limite, tá? A prof vai postar a prova no dia 28 e vocês deverão me entregá-la até o dia 29 às 23h30, tá? Na prova vão ter questões dissertativas, questões objetivas, verdadeiro e falso, correto? E também uma questão para vocês desenharem e pintarem também. Então, prestem bem atenção no que foi pedido na prova de vocês. Realizem ela com calma, revejam as videoaulas, principalmente essa videoaula que a professora fez essa revisão, tá? Dos conteúdos desses 3 períodos artísticos que vão cair na prova de vocês, tá bom? Estudem, fiquem com Deus, a prof já está com muitas saudades de todos e boa sorte na prova, tá? Confio em vocês. Um beijo!